Irmãos queridos, vamos abrir nossas Bíblias lá no finalzinho da Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2. Agora é o momento da exposição da palavra do Senhor. Momento também tão importante do culto. E nós estamos olhando para esta carta maravilhosa, como toda a palavra do Senhor é maravilhosa. E nós já estamos caminhando quase para o final desta carta. Já vamos concluir o capítulo 2. E eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia lá em 2 Pedro, capítulo 2. E nós vamos ler, queridos, a partir do verso de número 17. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 17. Acompanhe com atenção, com interesse, é a palavra do Senhor para a nossa vida. Diz assim: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Prometem-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro. Pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós pedimos que o Senhor agora fale ao nosso coração através da Tua palavra que já foi lida. Todos nós aqui precisamos ouvir a voz do Senhor através da Tua palavra. Os adultos, jovens, adolescentes, as crianças, aqueles que nos acompanham à distância, aqueles que assistirão a essa mensagem num outro momento, todos nós carecemos de não somente ouvir, mas entender a Tua palavra, compreender o que nós acabamos de ler. Por isso, nos abençoe agora, Pai. Não permita que nada nos atrapalhe de ouvir a Tua mensagem agora e que, ó Deus, seja uma mensagem pregada de forma fiel e clara. Nós pedimos estas bênçãos no precioso santo nome de Jesus. Amém. É terrível quando você vê algo, acha que é bom e vai experimentar e aquilo não faz bem. Esses dias eu e a Cris estávamos no mercado e vimos que a carne estava num preço bom. Aliás, a gente tem que desconfiar, né, quando o preço está muito bom. Mas nós olhamos a carne, aquela carne que já vem num pacotinho fechado, mas o preço estava muito bom. Um contrafilé era um preço muito bom. Era uma pecinha e falou assim, vamos levar e vamos fatiar e parte a gente deixa congelado, enfim. Quando a Cris abriu para fatiar a carne, o cheiro muito forte. E a gente ainda olhou, mas a cor está tão bonita, a carne tão vermelhinha, será que esse cheiro é assim mesmo? Talvez seja assim mesmo. E tentamos ainda, será que a gente prepara, não prepara? Mas e se a gente comer e fizer mal? E o cheiro foi piorando, irmãos. E a gente não conseguiu, nem preparamos aquela carne. Fomos devolver no mercado, porque estava dentro do prazo de validade. E o pessoal do mercado foi a gente chegar com aquela carne, mesmo bem embrulhada, bem embalada. Eles falaram, essa carne não está boa não. E às vezes acontece isso, você vê algo, a aparência é boa, e você vai então experimentar. Graças a Deus nós nem chegamos a comer, porque aquilo certamente nos faria mal. Mas tem gente que ainda experimenta, tem gente que ainda se alimenta daquilo que faz mal e é prejudicado. E é terrível pensar que tem gente que parece que não liga e continua consumindo aquilo que não faz bem. Sabe, queridos, com relação ao ensino, um falso ensino, acontece a mesma coisa. Você ouve um ensino, parece que é um ensino verdadeiro, porque afinal de contas, até são citados versículos, e então você passa a dar crédito àquele ensino, mas você percebe
percebe que tem alguma coisa estranha, ou naquele que está ensinando, ou no próprio ensino. E se você conhece a palavra de Deus, você vai perceber. O problema é quando você não conhece a palavra de Deus. Eu fiquei pensando, eu comentei com a Cris, falei, Cris, imagina se nós não tivéssemos sentindo o cheiro, porque quando nós ficamos com Covid, né, nós perdemos o olfato, mas graças a Deus nós sentimos o cheiro. Eu creio, quem passasse perto daquela carne. Mas se não tivéssemos olfato, nós teríamos comido aquela carne. E se não tivéssemos também o paladar, aquilo teria entrado e teria feito muito estrago. Falsos ensinos, quando não são identificados, quando são cridos, quando são seguidos, levam ao mal, levam à destruição. O texto dessa manhã, Pedro nos fala sobre isso, ele continua a falar sobre os falsos mestres, sobre os hereges, que ensinam coisas falsas, que enganam, que prometem o que não podem dar, e que isso causa engano e leva à destruição. O resumo da mensagem dessa manhã é essa: os falsos ensinos, os falsos mestres, são enganadores e levam à destruição. E é por isso que nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, para identificarmos e para logo lançarmos fora aquilo que é falso, aquilo que não vem do Senhor. Queridos, nós temos olhado para essa maravilhosa carta e nós temos visto que, diferente da primeira carta, Pedro, na primeira carta, ele trata a respeito do perigo da perseguição. E ele encoraja aqueles nossos irmãos, assim como ele nos encorajou, como a palavra nos encorajou, a permanecermos firmes, mesmo em meio a perseguições, mesmo em meio à pressão de fora, mesmo em meio às dificuldades e ao sofrimento. E agora, na segunda carta, como nós temos já alguns domingos aprendido, Pedro está nos ensinando acerca do perigo não de fora, mas do perigo de dentro. Não o perigo da perseguição, mas o perigo do engano. E quando eu olho, irmãos, para a história de muitas igrejas em muitos países, como acontece na Europa, igrejas que hoje se tornaram pubs, se tornaram bares, se tornaram museus, algumas se tornaram mesquitas, porque o islamismo tem crescido na Europa. Eu fico pensando que o perigo não foi a perseguição, o problema não foi esse, mas foi o problema de dentro. Falsos ensinos. O liberalismo teológico, por exemplo, que ensinava que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas contém a palavra de Deus. Pessoas parecendo muito inteligentes, doutores, e começaram a dizer, não, mas aqui esse texto, e a chamada autocrítica dizendo assim, não, essa passagem você precisa interpretar, não de forma literal. Aqui, irmãos, igrejas destruídas, porque o falso ensino leva à destruição. Então, ao olharmos agora, e vejam que nos domingos anteriores nós vimos a respeito do caráter dos falsos profetas, dos falsos mestres. No verso 10 nós vimos que eles são arrogantes. É gente arrogante, orgulhosa, que não se submete às autoridades. É gente que acha que sabe tudo. Então ele não precisa ir para a palavra, ele não precisa das exortações e das correções, ele sabe tudo. Um falso mestre orgulhoso e arrogante não aceita ser corrigido. Nós aprendemos a olhar para o verso 12 que eles são, Pedro usa uma linguagem forte, né? Animais, irracionais, né? Ignorantes em relação às verdades de Deus e que não dão crédito à verdade do Senhor. Você pode chegar para um animal e falar para ele não vai dar crédito. Ele é um irracional, ele não liga, ele não tem nem condições de observar os ensinos. E os falsos mestres são como animais assim, eles não têm condições, eles nem querem saber dos ensinos bíblicos. Pedro diz também que uma outra característica do caráter dos falsos mestres, e preste atenção, porque isso vai mostrar você a identificar. Você precisa estar com o olfato bem apurado, com o paladar bem apurado, com a visão bem apurada, para você identificar falsos mestres. Eles são imorais, nós lemos no verso 13 e no início do verso 14. Estou trazendo isso aqui porque essa mensagem, por um problema da queima de uma placa, não foi transmitida. E muitos irmãos não acompanharam a mensagem do domingo retrasado, né? Que fala sobre o caráter dos falsos mestres. Então os falsos mestres são imorais.
Eles demonstram falha de caráter, uma hora ou outra eles vão demonstrar através da imoralidade, de uma vida em desacordo com a palavra do Senhor. E por fim nós vimos, queridos, na mensagem do domingo retrasado, que foi na última mensagem de 2 Pedro, na continuação do verso 14, na parte B do verso 14 até o verso 16, que os falsos mestres, eles são gananciosos. Sabe o que eles querem? Eles querem dinheiro, eles querem poder, eles querem notoriedade, eles querem glória. É isso que os falsos mestres querem. Então, atente-se ao caráter dos falsos mestres. E quando você perceber pessoas que estão ensinando, que estão à frente, que estão com essas falhas de caráter, veja que provavelmente são falsos mestres. Porque alguém que não é um falso mestre, ele vai falhar também, mas ao ser corrigido, ele vai se arrepender, ele vai mudar de atitude. O falso mestre não. Ele vai continuar cometendo as mesmas falhas de caráter e ele não vai aceitar a correção. Agora vejam, queridos, que Pedro, ele traz agora, a partir do verso de número 17, nós observamos sérias advertências em relação aos falsos mestres e também aos seus ensinos. O apóstolo Pedro faz agora uma transição do caráter errado deles, ou da degradação moral dos falsos mestres, para as implicações desse caráter errado, ou dessa depravação. E ele começa então a descrever aqui as implicações dessas falhas de caráter dos falsos mestres. E a primeira delas tem a ver com engano. A primeira implicação é um engano. Vejam comigo novamente os versos 17 a 19, nos diz assim. Pedro usa duas figuras interessantes. Ele diz que esses falsos mestres, esses tais falsos mestres, são como fontes de água, sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem nos erros, prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Percebam, queridos, que Pedro vai dizer que esses falsos mestres, os seus ensinos são enganosos. A primeira figura que Pedro usa é de uma fonte sem água. Agora imagina a situação, que situação terrível. Imagine alguém, eu me lembro de ter assistido isso em filmes, em desenhos, a pessoa caminhando pelo deserto, em busca de um oásis, em busca de um poço, em busca de uma fonte de água. E os desenhos, por exemplo, aparece assim, aquela plaquinha, né? E a pessoa vai seguindo e ela vê aquilo, mas é uma miragem. E quando a pessoa pula, está lembrado dessa imagem? A pessoa pula e mergulha naquilo que parece um lago caudaloso e ela mergulha na areia, porque é uma fonte sem água, era só uma miragem. Ou às vezes é caso de que ali havia de fato uma fonte, mas uma fonte que secou. Ah, irmãos, que coisa terrível, alguém sedento, alguém precisando de água e ver ali uma fonte, e ao buscar água naquela fonte, aquela fonte está seca, é só areia, é só sequidão, nada de água. Pedro faz essa comparação. Não há água, a pessoa precisa de água, mas não há água. O falso ensino, o falso mestre, ele não dá aquilo que de fato a igreja do Senhor precisa. Ele promete algo, mas ele não pode cumprir, ele não tem. A segunda figura que Pedro usa é da nuvem, da névoa, diz ele, névoas levadas pela tempestade. Sabe quando você olha no céu e começa a se formar aquelas nuvens escuras e você diz assim, olha, lá vem chuva. Mas aí um vento forte e você olha, nada de chuva, alarme falso. Imagine para o agricultor, a plantação dele precisando de água, e ele vê no horizonte as nuvens se formando, escurecendo, e diz, aí vem uma boa chuva, é tudo que nós precisamos para a nossa lavoura, para a nossa plantação. Mas aí passa um tempo e as nuvens se dissipam e nada de chuva. Que terrível, esperança frustrada. Ah, irmãos, para a igreja de Cristo,
É isso que os falsos mestres são, para aqueles que acreditam que ali há alguma coisa de bom, mas não há, porque o falso mestre não pode dar aquilo que a igreja precisa. Irmãos queridos, o que é que a igreja do Senhor precisa é do bom alimento que é a palavra do Senhor. A igreja do Senhor precisa do alimento sólido que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e os falsos mestres não dão o evangelho, eles não creem no evangelho, eles distorcem o evangelho. Daí, meus irmãos, Pedro mostrar o caráter enganoso dos falsos mestres e dos falsos ensinos. É enganoso porque promete o que não pode dar. Promete algo, mas não pode dar. E Pedro continua, e Pedro vai mostrar, irmãos, que então o falso ensino é uma promessa que não se conclui. Os falsos mestres oferecem aquilo que eles não podem dar, e no final isso vai levar à destruição, como nós veremos daqui a pouco. Mas vejam ainda o caráter enganoso que Pedro mostra no verso de número 18. Ele diz: porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Percebam, falando com arrogância, palavras sem conteúdo. As palavras dos falsos mestres podem parecer palavras bonitas, como por vezes nós ouvimos gente trazendo um discurso até muito intelectual. Você diz doutor fulano de tal, cheio de conhecimento e uma linguagem muito intelectual, mas não tem conteúdo, não tem o evangelho. São palavras bonitas, são palavras que acabam seduzindo, são palavras que levam à admiração, mas que não levam ao crescimento. Às vezes, queridos, o evangelho não leva à admiração. Por mais maravilhoso que ele seja, o evangelho é maravilhoso. Ele é o poder de Deus para a salvação, diz Paulo, de todo aquele que crê. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho. Mas existem mensagens mais floreadas, ou que querem florear tanto o evangelho, que tiram o caráter verdadeiro do evangelho. Paulo combate isso escrevendo aos Gálatas. Ele diz: quem fascinou vocês? Quem fez com que vocês saíssem do verdadeiro, puro e simples evangelho? Quem foi que... a figura que Paulo usa ali de linguagem é como que enfeitiçou, como que a pessoa ficou enfeitiçada. E os falsos mestres, com as palavras sem conteúdo, chegam a enganar as pessoas. É por isso que você precisa conhecer o verdadeiro evangelho. Porque se você conhece o verdadeiro evangelho, quando surgirem essas palavras sem conteúdo, você vai dizer: isso não serve para mim, não. Eu conheço o puro e simples evangelho, e é do evangelho puro e simples de Cristo Jesus que eu preciso, que eu quero mais. Eu quero é mais de Cristo e da sua palavra. E então você vai rejeitar as palavras vãs, as palavras sem conteúdo, as palavras vazias que os falsos mestres ensinam. E então Pedro, ele continua e ele diz ainda: enganam com desejos, verso 18, enganam com desejos libertinos de natureza carnal. Enganam com desejos libertinos de natureza carnal, sabe? É aquela mensagem, que é até uma mensagem muito moderna. Diz assim: escuta, olha, não precisa ser tão assim a ferro e fogo, né? A palavra de Deus diz isso, mas olha, calma, peraí, não precisa ser tanto assim. Né? E aí eles pregam. Eu ouvi dizer uma vez uma senhora dizendo assim: não, nós precisamos de um evangelho mais light. E ela foi dizer isso justamente para o reverendo Evandro, falecido reverendo Evandro. E ele diz: o que é, minha senhora? Que a senhora falou: um evangelho mais light. Ela teve que ouvir, né? Irmãos, não é do evangelho mais light, um evangelho como que diluído, como Paulo combate, né? Que os Gálatas estavam crendo. É do puro e simples evangelho. Mas a mensagem muito moderna a que eu me refiro, que Pedro está dizendo aqui, leva as pessoas a ficarem fascinadas, porque levam as pessoas à carnalidade. É aquela mensagem que diz assim: escuta, esse negócio, né, de santidade, não precisa ser assim não, viu? Afinal de contas, nos nossos dias, o mundo está tão mudado. Então, ficar exigindo de casais, né, de namorados, que tenham um relacionamento assim, santo, não. Hoje em dia está tudo mudado. Exigir de casais casados a fidelidade, olha, não é bem assim não, sabe? Deus não vai se importar, né, se houver ali uma escapadinha. São mensagens que vêm não de encontro, deveria ser de encontro, se chocar, mas muitas vezes vem ao encontro de um coração disposto ao pecado. E é tudo que a pessoa queria ouvir. Você não precisa ser tão honesto assim nos seus negócios, afinal de contas, nenhuma empresa vai prosperar se agir corretamente.
E aí isso vai seduzindo a carnalidade. Não precisa ser levar tão a sério assim. Mas, irmãos, nós começamos esse culto lendo que Deus é santo e cantando que Deus é santo. E Pedro, na sua primeira epístola, vai dizer assim: sejam santos como eu sou santo. Pedro vai repetir as palavras de Levíticos. Pedro vai dizer: não brinquem com Deus. Se vocês acham que vocês são filhos de Deus, não brinquem com Deus. Levem Deus a sério, porque não foi por qualquer preço que vocês foram comprados. Vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não foi por prata ou ouro, foi pelo sangue precioso de Cristo. Não brinquem com Deus. É por isso, crianças, que às vezes nós somos tão chatos, os adultos, os pais. A gente diz: não faz isso está errado. Aí as crianças ficam: meu pai é chato. Não, não é. É porque nós sabemos o que é o correto. E nós precisamos ensinar vocês. Os adolescentes. Meus pais são ultrapassados. Eles não sabem o que eles estão falando. E eles acham os pais ultrapassados. Eu também achei. Na época que eu era adolescente, me arrependo muito disso. E nem tenho mais meu pai vivo para poder pedir perdão para ele. Mas os pais são tidos como chatos, porque ficam ali pegando no pé. E o pai que ama vai pegar no pé mesmo. O pai que não ama deixa largado. Faça o que você quiser. Mas os pais que levam Deus a sério, amam a Deus e amam seus filhos, eles vão ser chatos mesmo. Eles vão pegar no pé, eles vão ficar em cima. Com quem você está falando? O que você está acessando? Deixa eu ver seu celular. Pai, para de pegar. O pai que ama vai cuidar, porque, irmãos, é muito sério. E Deus é o Deus zeloso e santo. E por isso essa mensagem de: olha, não leve tão a sério. Você não precisa viver a vida tão a sério. Você não precisa levar a Bíblia tão a sério. Essa é uma mensagem que os falsos profetas pregavam nos dias de Pedro. Não precisa levar o Evangelho tão a sério. Essa é uma falsa mensagem. Sim, nós somos contra o legalismo, é verdade. O legalismo diz assim: você precisa fazer tudo certinho para merecer as bênçãos de Deus e a salvação. Isso é o legalismo. Nós não pregamos essa mensagem, mas nós pregamos a mensagem que nós somos salvos pela graça. E agora, uma vez salvos pelos méritos de Cristo, nós devemos buscar cumprir a palavra do Senhor e viver nas boas obras. Nós não citamos apenas Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós continuamos porque quando o texto diz assim que nós fomos criados por Deus para as boas obras. Cuidado com o falso evangelho, cuidado com os falsos profetas que vão dizer: não precisa levar Deus tão a sério, não precisa buscar assim a santidade, viva seguindo o seu coração. Nós estamos nesse mundo, não sejamos... Essa é uma falsa mensagem. O evangelho continua dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Essa é a mensagem do evangelho. Então, meus irmãos, os falsos mestres, eles são falsos. Eles trazem palavras, por vezes bonitas, mas sem conteúdo do Evangelho. E eles trazem uma mensagem sedutora, tudo que um coração pecaminoso quer ouvir. Mas sabe, queridos, o que nós precisamos não é daquilo que o nosso coração quer ouvir, é o que o nosso coração precisa ouvir. No caminho, nós passamos por uma igreja grande, e as crianças perguntaram, sobre aquela igreja grande. E tinha até reportagem ali, e falou: olha, aquela igreja é uma igreja muito grande, tem muito dinheiro, mas tem muito dinheiro, eles pedem dinheiro a todo tempo, eles ficam pedindo dinheiro a todo tempo, e eles ensinam e eu preciso ensinar isso para os meus filhos, o que os falsos ensinos, o que dizem os falsos ensinos, e mostrar para eles qual é o ensino verdadeiro. E eu disse: o falso ensino de muitas igrejas é que para você ser abençoado, você precisa dar o seu dinheiro. Para você ter a salvação, seu Vlander daqui a pouco vai falar sobre isso na história da Reforma Protestante, porque é o que era ensinado nos dias de Lutero, e que Lutero e os reformadores combateram, sobre as indulgências, a venda das indulgências. Para você ser abençoado, para você ser perdoado, para você prosperar, para você ser salvo, você precisa dar dinheiro. Não. O Evangelho verdadeiro diz que Cristo já entregou a sua própria vida. E tudo que nós recebemos, a salvação e todas as bênçãos, são pelos méritos de Cristo. E agora nós que somos de Cristo,
devemos viver em obediência, não para conquistarmos algumas coisas, mas porque Cristo já conquistou tudo. E então, por amor ao Senhor e porque já pertencemos a Ele, devemos viver em obediência. Então, cuidado com as mensagens libertinas, do evangelho light, do evangelho falso, da graça barata, que diz já que tudo é pela graça, viva de qualquer jeito. Isso não vem do Senhor. Este não é o evangelho do Senhor. O evangelho do Senhor continua nos ensinando a vivermos para a glória do Senhor, obedecendo os seus mandamentos, obedecendo a lei do Senhor, não para sermos salvos, não para sermos abençoados, mas porque Cristo já conquistou tudo e por amor ao Senhor, por desejar uma vida de obediência ao Senhor. Então Pedro continua, meus irmãos, e Pedro, depois de falar sobre essa característica do engano, que ele termina no verso 19 dizendo: prometendo-lhes a liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. O falso mestre, ele promete o que ele não pode dar. Ele promete liberdade. Aliás, desde a queda nós ouvimos esse discurso, não é verdade? O que Satanás disse, o que a serpente disse para Eva? Deus falou para vocês que se vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer? Mentira. Sabe o que acontece? Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele. Porque vocês, quando vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Aquilo deve ter soado no coração de Eva, como que dizendo assim: vocês terão agora, vocês serão autônomos, não mais dependentes do Senhor. Liberdade. E a mulher então olha para o fruto e vê como aquilo era agradável. E ela come do fruto e ela dá ao seu marido que come também. A serpente continua dizendo as mesmas mentiras e distorcendo a palavra do Senhor. E aí ela diz assim: você não vai morrer não, você vai ter liberdade. Você, esposa, que está vivendo um casamento difícil, você precisa de liberdade. E aí vai dizer, talvez ele diga através de um psicólogo, através de um pastor por vezes: o divórcio é o caminho. Você tem direito de ser feliz. Como se houvesse felicidade no pecado. Como se no pecado houvesse liberdade. E vai dizer para o marido assim: olha, você está aí convivendo com essa mulher difícil. Olha aquela moça ali. E vai dizer para o patrão, para o empresário: você está aí fazendo tudo certinho. Mas olha o jeitinho ali. Irmãos, não há felicidade no pecado, não há verdadeira liberdade na escravidão do pecado. Os falsos mestres não são livres. Eles trazem uma mensagem que promete uma liberdade, como se houvesse felicidade fora da dependência do Senhor. Mas eles mesmos são escravos do próprio pecado. Quando você ouvir alguém ensinando, essa liberdade fora do Senhor, pergunte se ele não tem nenhum vício. Ele vai ter algum vício, porque ele é escravo do pecado. Um pregador dessa liberdade à parte de Deus é escravo do pecado, escravo dos seus próprios vícios, e está aí pregando uma liberdade. Queridos, nós não precisamos de liberdade, nós precisamos, na verdade, da dependência do Senhor. Sim, a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. E é dessa liberdade nós precisamos, da liberdade de deixarmos de ser escravos do pecado. Mas os falsos ensinos não falam de deixarmos de ser escravos do pecado. Trazem uma mensagem aparentemente bonita, mas que vai nos fazer escravos do pecado. A liberdade que nós precisamos está em Cristo, que nos leva a uma dependência dEle, não a uma liberdade dEle, não uma independência de Deus. Pelo contrário, uma dependência maravilhosa, que nos faz livres da escravidão do pecado, que nos faz livres da escravidão do nosso próprio coração e do nosso próprio corpo. E é claro que essa liberdade só será plena, liberdade do pecado na glória, quando não mais teremos pecado habitando no nosso corpo. Mas já é possível, meus irmãos, porque Paulo diz que aqueles que estão em Cristo já não são mais escravos do pecado. Nós já não somos escravos do pecado. Então, queridos, esse é o primeiro aspecto, o aspecto do engano. E para terminar, meus irmãos, nós podemos ver a partir do verso 20, Pedro falando sobre o segundo aspecto. A segunda implicação do caráter falso dos falsos mestres e dos falsos ensinos, que é a destruição. Irmãos queridos,
Os falsos ensinos não somente são enganosos, não somente prometem o que não podem dar, não somente são ilusórios, falaciosos, vazios, mas pior do que isso, eles levam à destruição. A partir do verso de número 20, portanto, se depois de terem escapado da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Queridos irmãos, o falso ensino é uma promessa que não se conclui. Os falsos mestres oferecem aquilo que eles não podem dar, e no final isso tudo vai levar à destruição. Pedro, aqui no verso de número 20, ele fala aqui sobre depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento e do Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixam-se enredar de novo e são vencidos. De quem Pedro está falando? Bom, em primeiro lugar, Pedro não está falando dos verdadeiros, daqueles que são verdadeiramente salvos. Esse texto não ensina que o crente pode perder a salvação e cair da graça. Uma vez salvos, nós estamos seguros em Cristo Jesus. Nosso nome já está escrito no livro da vida. Já temos o Espírito Santo como penhor da herança. Nós já somos do Senhor justificados pela fé. Aqui, o texto então está falando, Pedro está falando dos falsos mestres ou daqueles que são enganados pelos falsos mestres e se afastam? Eu fiquei com dúvida, e ao ler os comentaristas, eu cheguei à seguinte conclusão, porque alguns falam, não, Pedro está falando dos falsos mestres, outros dizem, não, está falando sobre aqueles que são enganados pelos falsos mestres. Eu creio, meus irmãos, que se aplica tanto aos falsos mestres, quanto àqueles que são enganados pelos falsos mestres. É gente que ouviu a palavra, gente que num primeiro momento demonstrou interesse pela palavra, gente que frequentou a igreja, gente até que fez a profissão de fé. Vejam como isso é sério. Irmãos da classe de catecúmenos, prestem atenção nisso. É possível a pessoa fazer a profissão de fé, é possível a pessoa dizer que crê em Cristo, quando na verdade nunca houve uma mudança no coração, nunca houve conversão. É possível que a pessoa se torne membro da igreja, seja eleito presbítero, diácono, professor de escola dominical, até pastor. E sabe o que acontece com essa pessoa que nunca foi convertida de fato? Vai chegar um momento que ela vai se afastar e ela nunca mais vai voltar. E isso não significa que ela perdeu a salvação, significa que ela nunca foi salva. Por isso essa é uma mensagem muito séria, e eu quero que você avalie no seu coração se você já é do Senhor. Se você não tem sido enfeitiçado pelas mensagens que são falsas, e que você quer só fazer a vontade do seu coração, porque provavelmente dentro de algum tempo você não estará mais aqui, e não terá nenhum interesse em servir ao Senhor. Pedro não está falando dos crentes verdadeiros, mas essa mensagem é importante para os crentes verdadeiros, até para que possamos reafirmar a nossa fé em Cristo, e possamos atestar que somos do Senhor. E Pedro vai dizer que esses, que ouviram a palavra do Senhor, e eles são, então, como que convencidos, desses ensinos falsos. Pedro diz que para eles é pior. Ele fala da contaminação do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e do Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Eles acabam sendo convencidos novamente daquilo que é errado, e eles são vencidos. Eles estavam aparentemente no caminho certo, mas eles ouvem aquilo que é falso, e eles se deixam levar por aquilo. Pedro diz que o último estado deles é pior do que o primeiro. E a coisa é tão séria que no verso 21 Pedro diz, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás. Seria melhor que nunca tivesse ouvido a palavra, do que ouvir a palavra, se interessar pela palavra, dizer que acreditava na palavra e abandonar a palavra. É o que a Bíblia chama de apostasia.
é o que é chamado de apostasia. Muito cuidado e avalie no seu coração se você pertence ao Senhor. E Pedro então vai fazer uma comparação no verso 22, com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito. Quando a gente ouve aqui cão, não pense naquele cachorrinho, o pet, né, que as pessoas, tão comum hoje em dia em muitos lares, né, o pet, aquele cachorrinho bonitinho, né, cheirosinho, com lacinho. Não, não é isso não. Nos dias de Pedro, os cães não serviam como animais de estimação, como pets. Os cães eram cães, na maioria, selvagens. E aqui a ideia de um cão que vomita e volta para o vômito e vai ali cheirar o vômito, de fato uma imagem muito... E alguns comentaristas, eu me lembro de ler um comentarista, eu acho que é o Wiersbe, ele diz assim, que essa figura é que é um cão que vomita aquilo que fazia mal, e ele deixou de ter aquilo que fazia mal nele, mas ele continua com a própria natureza. E na segunda figura que Pedro usa, da porca lavada que volta a rolar na lama, dá essa ideia também. A porca, você pode dar banho na porquinha. Sexta-feira nós fomos visitar seu Zamboni e o cachorrinho dele não estava lá. Como é que era? Chiquinho? Não me lembro o nome do cachorrinho do seu Zamboni. E ele diz assim, não, foi tomar um banhinho. E a gente não teve oportunidade de ver o Chiquinho voltando cheirosinho, né? Mas o cachorrinho assim, volta cheirosinho, com um lacinho, bem bonitinho. A porca, você pode pegar um porco e você pode mandar lá para tomar um banho, pode dar um banho bonito e passar perfume, talco, e pôr até um lacinho. Você vai soltar, o que vai acontecer? Vai correr para a lama. É a natureza do porco. Então faz sentido o que o Wiersbe diz. O porco pode estar lavado, mas o fato dele estar lavado não significa que mudou a natureza dele. Um falso profeta e um falso crente é alguém que pode parecer correto, é alguém que pode estar aqui cantando, levantando as mãos e fazendo o que todos fazem, mas o coração não mudou. Isso é que é terrível. Pode ter havido uma mudança externa, ele pode ser uma pessoa que deixou alguns vícios, pode ter se tornado uma pessoa melhor, mas a maior necessidade de um pecador, de alguém que está morto espiritualmente, não é se tornar uma pessoa melhor, é ter um novo nascimento e a cada dia ser conformado à imagem de Cristo. Irmãos queridos, nesta manhã nós lemos Pedro nos exortando acerca dos falsos ensinos e dos falsos mestres, que levam ao engano, que prometem o que não podem dar, que não são como o verdadeiro evangelho, e que levam não ao crescimento espiritual e à glória de Deus, mas levam à destruição. Eu espero que você esteja avaliando o seu coração, e eu espero que você seja alguém que busque conhecer as Escrituras para não cair nos falsos ensinos. O falso mestre, nós já aprendemos acerca do caráter deles, dos falsos mestres. Mas os falsos ensinos, nós precisamos conhecer o verdadeiro ensino. Sabe como é o treinamento das pessoas que lidam com dinheiro, com notas, que precisam identificar notas falsas? Elas não pegam notas falsas e ficam estudando as notas falsas. Elas pegam uma nota verdadeira, estudam e observam com muito cuidado a nota verdadeira. Porque quando chega uma nota falsa, elas conseguem identificar. Sabe como nós nos preparamos contra os falsos ensinos? Conhecendo o verdadeiro ensino. O quanto você tem estudado a palavra do Senhor, o quanto você conhece a palavra do Senhor, o quanto você se dedica ao conhecimento das Escrituras, das doutrinas. Eu quero é Jesus, eu não quero doutrina. Está errado. Não que você não deva querer Jesus, mas quanto mais nós conhecemos dos ensinos, das doutrinas, mais nós conhecemos de Cristo e mais estamos preparados contra os falsos ensinos. E eu termino dizendo, irmãos queridos, usando as palavras de Robert Charles Sproul, ele diz: a verdade divide. Ele diz assim: precisamos entender que a heresia é uma questão séria
e que a falsa doutrina é destrutiva. Precisamos combater o pensamento popular, segundo o qual a doutrina seria desnecessária. Quando as pessoas dizem tudo do que preciso é Jesus, elas ignoram que há milhares de visões heréticas sobre Jesus. Precisamos saber a verdade sobre Jesus, sobre Deus e sobre o Espírito Santo. Precisamos conhecer a verdade sobre nossa própria condição espiritual. A mente desses hereges era brilhante, mas eles estavam espiritualmente mortos e não sabiam disso. Que Deus nos impeça de sermos assim.